Bom dia, queridos alunos do nono ano, meus amores. A nossa aula de hoje é língua portuguesa, tá certo? O nosso objeto do conhecimento é o romance, é o gênero textual romance, tá certo, meus amores? E esse romance é o Carteiro e o Poeta, que está na página 40 e 41 do livro PNLD Tecendo Linguagens do nono ano. O exercício está na página 42, certo? Não é essa linguagem do texto, a tia vai já fazer a correção, tá bom? É a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta questão referente ao texto, tá certo? A linguagem do texto é a aula seguinte. Então, vamos lá para as características, certo? Do gênero romance. Deixa eu ver se faz aqui um zoom. Zoom. Pronto. No gênero romance, certo? Nós temos características. Romance é uma estrutura narrativa de livro e não precisa ter histórias de amor. Nem sempre, meus amores, uma história de amor é um romance, né? Ou melhor dizendo, um romance sempre será uma história de amor, tia? Não. Nós temos vários tipos de romance que a tia vai já citar. É um gênero híbrido, né? Pois mistura elementos da novela, do épico e do lírico. Como assim, tia? Eu não entendi. Gênero híbrido é híbrido por quê? Porque é misturado, né? E mistura elementos característicos de uma novela, de algo épico, né? Que é algo histórico, e de lírico, ou seja, romancismo, né? Canções, poemas, né? Então, tudo isso vai ter dentro de um gênero textual romance. Apresenta diversos tipos de personagem, discursos, que são os discursos diretos, indireto, e ele usa mais o discurso direto, certo? Porque nós temos histórias, falas de personagens, falas do narrador, observações do narrador. Observe os elementos narrativos. Quem são os elementos narrativos? Dentro de um romance, nós temos o quê? De uma história, um romance, né? O narrador, os personagens, o tempo da narrativa. O que é o tempo da narrativa, meus amores? É o tempo em que ocorrem os fatos. Um dia, 2 dias, 3 anos, 4 anos. O espaço, né? O espaço é o que? É o ambiente em que ocorre o romance. E o conflito é aquela parte mais importante da história, né? Aquela parte que prende a sua atenção. No entanto, são mais complexos que os outros gêneros. É uma representação da realidade. Mesmo que às vezes um romance seja fictício, ele sempre vai trazer traços da realidade, ou seja, exemplos que acontecem na realidade, né? Quando nós temos um romance romântico, né? Quantas pessoas têm romances proibidos, né? Então, um autor, um narrador pode criar um romance fictício, ou seja, que não seja verdadeiro, mas baseado em coisas, né, em acontecimentos românticos que já aconteceram, entenderam? Representa a universalidade, ou seja, de forma geral, representa em suas histórias, nas contações, né, dos romances, na contação da história do gênero romance, vai sempre ter coisas sobre o mundo, sobre tudo que já aconteceu, que pode acontecer, né? Retrata a história de vida de uma forma geral, tá bom, meus amores? É porque a mão da tia treme. Então, vamos lá para a próxima. Vamos conhecer os tipos de romance. Vamos lá. Nós temos os romances urbanos, né? Que é aqueles que contam histórias da cidade. Nós temos os romances regionalistas, que falam das regiões, né? Falam de histórias sobre regiões. Temos os romances indianistas, que falam sobre o índio. Históricos, né? Que é quase a mesma coisa que o realista, né? Que retrata histórias. Só que o romance realista, ele trata sobre momentos históricos, não é em si a história por completo, mas romances históricos, certo? Fala sobre a burguesia, sobre a classe rica da sociedade.
Aí nós temos o romance romântico, que é o que fala sobre o amor, o realista, que a gente acabou de explicar, o naturalista, que retrata o quê que retrata o naturalista? É o oposto do romance. Esse daqui retrata mais o meio social, o comportamento humano. E aqui o modernista, que são os romances atuais, né? É uma história contada, né? Só que de uma forma não cheia de regras, né? Como eram as histórias antigamente, não precisando necessariamente ter uma linguagem culta, pode usar uma coloquial, entenderam? Pronto, vamos para o próximo passo. Então, nós já sabemos que não existe só romance romântico, existe outros tipos de romance. Nós temos também o estudo hoje no nosso texto sobre uma prévia, né? Que a metáfora será só amanhã, na quarta-feira. O que é uma metáfora? É uma figura de linguagem, certo? É uma figura de linguagem, uma figura de palavra, ou semântica. Por que semântica? Porque semântica retrata significado. Em outras palavras, meus amores, é a utilização de uma palavra que tem outro significado, subjetivo e muito utilizado em propagandas. Para deixar mais claro para vocês o que é uma metáfora, é quando eu falo de uma forma figurada, sem ter um sentido real. Exemplo, minha boca é um túmulo. Tua boca é um túmulo? Alunos, a boca de vocês é um túmulo porque túmulo faz feder. Brincadeirinha da tia. Então, o que ele quis dizer aqui, ó? Minha boca é um túmulo. Isso não existe. Ele quis dizer que ele guarda segredo. Entendeu? Então, a palavra tá aqui. O túmulo existe? Existe. É uma palavra real? Sim. Mas nós temos uma nova significação para essa palavra. Ou seja, uma nova interpretação para essa palavra. Entendeu? Quando eu digo... Eu sou... deixa eu ver. Meu coração é de pedra. Meu coração é de pedra. Gente, existe um coração de pedra? Não. O que foi que eu quis dizer? Que meu coração é duro, resistente, né? Então é isso. É quando eu tenho uma palavra, mas eu coloco outra significação, ou seja, um sentido figurado. O que é um sentido figurado, tia, que eu não entendo? É um sentido que não é um sentido real da palavra. Então, vamos lá. Na aula de amanhã, a tia vai aprofundar mais isso, tá certo? Sentido figurado, sentido conotativo e denotativo. Vamos lá. Vamos lá. Na aula de hoje, vocês vão precisar conhecer os tipos de discurso. Nós temos o discurso direto e o discurso indireto. O que é o discurso direto? No discurso direto, nós usamos aqueles verbos que eu vou retratar lá no exercício de vocês, tá certo? Que são os verbos, só um instantinho. No discurso direto, nós usamos os verbos falar, dizer, comentar, perguntar, responder, observar, clamar, gritar, aconselhar. E também, para melhor vocês entenderem, a melhor característica do discurso direto é quando os personagens na história, eles falam. E as falas deles são representadas pelo quê? Por travessões. E quando é que eu tenho um discurso indireto? É quando o narrador introduz a fala do personagem. Aqui o personagem fala, aqui o narrador fala pelo personagem. Ai, tio, ainda não entendi. Você vai entender já, já. Vamos lá? Vamos ter a diferença aqui, no discurso direto. Eu comecei minha dieta ontem, ou seja, o personagem fala e vem introduzido, ou seja, antecipa a fala dele pelo um travessão, isso mesmo. E quando eu tenho um discurso indireto, é o personagem, é o narrador que fala pelo personagem, o narrador dizendo, ela disse que vai começar a dieta. Entendeu? O personagem disse, eu comecei minha dieta ontem. Ou seja, direto quando eu falo, indireto quando o narrador fala por mim. Ok?
Pronto, meus amores, a nossa aula de hoje é somente isso, tá certo? Qualquer dúvida, podem chamar a tia. Aqui abaixo a tia vai colocar os áudios de explicação da atividade, tá bom? Qualquer dúvida, podem chamar a tia, que a tia adora tirar dúvida de aluno.